Bom, a partir de agora, como a gente anunciou, nós conversamos com o economista e professor Elias Fragoso. Professor, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eu gostaria de saber inicialmente qual é, de fato, o impacto da economia num cenário político como deste ano, que se tem uma eleição presidencial. Até que ponto a economia pode decidir uma eleição presidencial? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, eu já venho alertando há mais de 6 meses. A nossa economia, na verdade, nós estamos num dos períodos mais graves que eu tenha conhecimento enquanto economista e mesmo de vida. E eu venho, como eu ia falando, alertando para uma questão que, nesse momento, é altamente preocupante. Apesar de boa parte dos economistas ainda não estarem falando disso abertamente, mas já aquelas pessoas mais responsáveis já falam disso. O país está em estagflação. O que é isso, né? Parece um nome meio diferente. Na verdade, o que significa isso? Significa que, primeiro, o país está estagnado. Está estagnado com inflação alta. Inflação alta significa desemprego, significa menos renda, significa mais crise. E, como o país está estagnado, ele não tem capacidade de resposta para essa crise. A tendência é que isso se retroalimente. Para que a gente tenha uma ideia, o Japão passou 30 anos praticamente, 3 décadas, em estagflação e perdeu o bonde da história. Há 30 anos atrás era um dos países que pontuava para ser um dos mais desenvolvidos do mundo. No caso do Brasil, não, porque tem 40 anos que nós não passamos de voo de galinha no crescimento econômico, é 1% em média ao longo desses 40 anos. E agora vai diminuir. E esse ano, especialmente, eu entendo como um ano extremamente difícil. Não sei e tenho dúvidas se esse ano será menos difícil do que 2023. Eu percebo como trágico. Pode piorar ainda mais um pouco? Com certeza. Não haverá, nesse momento, nenhuma ação econômica para resolver a situação. Todas as questões econômicas estarão voltadas apenas para atender políticas conjunturais. O Bolsonaro é só se abrir o jornal para se ver o que é que o governo Bolsonaro está fazendo, né? E para se entender que não há mudanças estruturais, há reformas, nem se fala. E sem reforma esse país não vai para lugar algum. Simples assim. O que é que poderia ser feito na área econômica do governo federal para se corrigir? Não tem mais solução de curto prazo. Agora é trabalhar e rezar para quem é que vai assumir, porque se for os 2 candidatos que estão aí, eu vejo mais 4 anos de problemas sérios. E não estamos aqui para ser adivinhos. Mas as políticas dos 2, a gente já conhece. A política petista e a política do governo Bolsonaro. Então, serão mais 4 anos de graves problemas. Não vejo saída se a gente não trabalhar fundamente as reformas econômicas do país. E isso não se fala mais. Morreu há 3 anos atrás, né? E como é que o senhor colocaria Alagoas nesse contexto? Alagoas é um caso especial, né? Esses dias atrás, num artigo que eu escrevi, eu reporto que Alagoas é a segunda maior desigualdade do Brasil. É a pior desigualdade do país, de um país que é um dos últimos em desigualdade econômica no mundo. Então, para que se entenda o tamanho dessa ignomínia, basta que se diga que a classe A e a classe B de Alagoas representa apenas 2% da população. Esse país, mesmo sendo desigual, como a gente acabou de falar, a classe média e a classe rica representa 8%, 4 vezes mais a de Alagoas. Então não precisa dizer mais nada. Alagoas é um estado que está abandonado, é um estado que não tem política de crescimento, não tem nenhuma infraestrutura preparada, nenhum projeto
de governo para isso. A gente vê agora, nesse momento, e aliás, que isso sirva de alerta para os candidatos. Não se fala de nenhum projeto para retomar o crescimento de Alagoas, que está estagnado há 60 anos. O que levou Alagoas a essa situação? Uma série de governos incompetentes. Não tem muita desculpa nisso, não. Uma série de governos incompetentes. E no caso específico da desigualdade social, qual teria sido um motivador maior? Quando você tem um grau de desemprego estrutural, como Alagoas tem, todos sabem que a cana-de-açúcar tinha uma reserva de mercado de 300, 400 mil pessoas que trabalhavam 3, 4, 5 meses no ano e passavam o resto do tempo desempregado. Então, e a cana-de-açúcar era a principal economia do Estado até 20 anos atrás. Então, esse foi talvez o pior problema, o problema mais grave que veio acentuando-se, porque faltaram outras políticas que pudessem minorar essa questão. Há 50 anos atrás se falava que o Salgema seria a solução. Hoje a gente sabe que não é. Qual é a contribuição falando em... hoje não é mais Salgema, hoje é Braskem, né? Salgema que era quando foi criado. Qual é a participação da Braskem no PIB de Alagoas? Bom, é bom que você toque nisso, porque esse é um tema meio tabu aqui no Estado. Há 50 anos se fala que as empresas que vieram liderando o processo de exploração do Salgema, primeiro a Salgema, depois a Triquem nas últimas 2 décadas a Braskem, elas seriam ou teriam sido a redenção econômica do Estado. Para a gente entender isso com mais clareza, Alagoas era o penúltimo estado do país há 50 anos atrás, continua sendo o penúltimo estado do país hoje. Então, fica já de cara claro que isso não representa, não foi essa importância que se deu. Mas ninguém chegava a uma informação concreta. E a gente trouxe essa informação ao público, ontem inclusive, né? Mostrando que a Braskem não. O setor químico de Alagoas representa menos de 1% do PIB alagoano, que já não é nada. E esse dado não é meu, o dado é dado oficial, tá? Está no site da CNI, é só fazer umas continhas lá que se chega a esses números. Está no site da CNI, que são dados baseados em informações do IBGE. Eu só fiz fazer umas continhas bobas e está aí. Representa menos de 1%. E é bom que se frise isso, porque nesse instante a empresa está com um anúncio aí na mídia, dizendo que representa 15% do PIB de Alagoas. E isso é uma fake grosseira, porque toda a indústria, todo o setor industrial alagoano representa apenas 13%. Então não tem como ela representar 15%. Qual o setor que mais tem participação no PIB de Alagoas? É uma coisa complicada da gente falar, né? Porque se a gente for analisar, quem é o carro-chefe da economia alagoana é o governo, os governos. E todos sabem que governo não gera desenvolvimento, não gera crescimento. Eles podem ser indutores, nunca geradores. Então, quando você tem uma economia, um setor de serviço que 40% é governo, na verdade 42%, já dá para ter uma resposta clara de onde nós estamos, para onde nós estamos indo. E quais são as perspectivas de Alagoas em termos de economia? Olha, eu não tenho visto nenhuma discussão mais funda, que vá mais fundo nas questões estruturais de Alagoas. Esses discursos que estão aí, nenhum deles chegaram nessa história, né? Todos sonháticos, todos prometendo
o que sempre prometeram e que nunca cumpriram, porque não tem como cumprir. Ou muda o status quo desse Estado, do ponto de vista de planejamento, de estrutura, de desenvolvimento de projetos, e etc., ou nós vamos continuar por esse caminho que estamos aí. Bom, quando surgiram esses problemas causados, inegavelmente, pela Braskem em alguns bairros de Maceió, chegou a se falar que a Braskem, por conta desses problemas, poderia deixar o Estado. Que impacto isso teria para a economia de Alagoas, caso a Braskem encerrasse atividades aqui? A Braskem é uma empresa grande, é uma empresa importante, é bom que se diga, é bom que se frisa. Alagoas não tem praticamente um parque industrial. Então é importante, sim. Agora, é preciso que se entenda que a Braskem, nesse instante, ela basicamente não recolhe imposto. Que, aliás, eu quero aproveitar aqui um momento para fazer uma denúncia. Em agosto do ano passado, nós solicitamos à Secretaria da Fazenda, pela Lei da Informação, que nos fosse liberado o que tenha sido os recolhimentos da Braskem ao longo desses últimos 20 anos. Vai completar um ano agora e não recebi isso. Eu estava aguardando um momento para fazer essa denúncia e agora vou também acionar o Ministério Público para que o cumprimento da lei, para que a lei seja cumprida. Né? Então, quando a gente fala de Braskem, e essa sua pergunta fica difícil de eu responder, porque eu não sei exatamente qual é o papel dela. O que eu sei é que, do ponto de vista de geração de riqueza para o Estado, ela representa menos de 1%. Isso aí, os dados eu acabei de falar. Bom, há cerca de um mês atrás, a Braskem colocou à venda, a Braskem, foi a Novo Honor e a Petrobras, né? Novo Honor e a Petrobras botaram à venda a participação na Braskem. Isso aí terminou sendo abortado, não se concretizou na Bolsa de Valores de São Paulo. E o senhor, na época, encabeçou um movimento, inclusive prepararam inclusive um documento, fazendo uma denúncia de que se a Braskem fosse efetivamente vendida, não pagaria, o dinheiro seria insuficiente para pagar as indenizações pelas quais ela está sendo responsabilizada nesses bairros aqui de Maceió. O que foi que aconteceu que não deu certo essa operação? Veja, essa é uma questão muito séria que pouco foi aventada por aqui. A Braskem, nesses 50 anos de existência, não a Braskem, as empresas que foram líderes do processo de exploração do Salgema em Alagoas, foram donos de Alagoas, donos do Estado. Essa é a grande verdade. Fizeram, desfizeram do jeito que quiseram. E o resultado terminou nesse mega desastre aí nos 4 bairros, 5 bairros, né? Porque parte do Farol também entra nisso. Tem 4 anos que isso aconteceu. E nesses últimos 4 anos, não houve nenhuma movimentação, nem do governo do Estado, nem da Prefeitura de Maceió, para resolver esse problema. Isso é uma coisa simples, sim, grande, mas simples de resolver pela extensão e pela clareza do problema. A gente está chegando, voltando a Alagoas e enxerga que essas coisas precisam mudar. Quando saiu a notícia da venda da Braskem, a gente aguardou que houvesse alguma notícia do governo, das entidades de classe, da sociedade organizada de Alagoas. Não houve. Então a gente tentou organizar essa sociedade para responder a uma coisa bem simples. Vamos colocar a coisa com a clareza que precisa ser feita. Se a Braskem fosse vendida, vamos na prática. Se você vende um negócio para alguém, para um terceiro, e tem um problema que ficou para trás, você se livrou do problema. O terceiro que chega vai dizer, não, ok, tem um problema, eu entendo isso, mas vamos ter que conversar tudo de novo, porque eu não sei como é. Lá se foram mais 4 anos, 5 anos, 10 anos. É isso na prática, para que as pessoas entendam com clareza o que é que seria a venda da Braskem antes desses controladores resolverem o problema de Alagoas.
é fundamental que antes da venda dela, essas questões de Alagoas sejam resolvidas. Foi a essência do movimento. Ok, muito obrigado ao professor e economista Elias Fragoso pela sua participação nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.